interpreta. Hoje eu vou falar dos significados simbólicos da águia. Então, se você gosta de águias, se você sonha com águias, se você se sente identificado com a águia, acha que a águia é o seu animal de poder, assiste esse vídeo para ver qual é o significado simbólico dela e por que é que você se identifica tanto com ela. Vamos descobrir. A águia simbolicamente está ligada com o princípio solar, diurno, yang, masculino. Se você não sabe ainda o significado disso, se você não assistiu meu vídeo de masculino e feminino, vai lá, assiste, para não se confundir, não achar que masculino quer dizer homem. Vai lá no vídeo que eu falo das características do masculino, solar ou diurno, e aí você já vai ter uma ideia do que significa a águia, porque ela é como se fosse a representação, a personificação desse símbolo, desse significado. Como ela é simbolicamente, ela significa esse princípio solar diurno, a águia tem sido a representação das mais altas divindades, de heróis, de deuses, dos mais altos deuses, dos mais incríveis heróis. A águia está sempre representando isso, porque ela tem esse significado de ser a rainha das aves, a mais elevada, o poder mais grandioso. Ela é um símbolo de realeza, ela é um mestre que guia, que inicia, que ajuda o xamã a chegar mais longe. A águia tem então esses atributos de ser a ave das aves, né? A rainha das aves, a ave que consegue chegar mais longe, mais alto que todas as outras. Só ela consegue atravessar para outros mundos e só ela consegue fitar o sol sem queimar os olhos. Ela tem todas essas atribuições simbólicas porque ela é assim, ela é o top, a nata das aves, isso simbolicamente, claro. Ela também pode simbolizar, como sendo símbolo desse princípio masculino, ela pode simbolizar o pai, o mestre, aquele que sabe, que brilha e ensina. E também ela significa força, bravura, capacidade, todos esses atributos, porque ela está ligada com esse princípio masculino, ela é a representação desse princípio masculino. Então tudo que eu falei aqui do significado dela também é os significados do solar, do diurno, do princípio masculino. Por ser uma ave, então ela também está dentro do simbolismo geral das aves. E qual é o simbolismo geral das aves? As aves, no geral, simbolizam uma transcendência espiritual, que é mais ou menos o mesmo significado de anjos. Aves e anjos têm o mesmo significado simbólico, de liberdade, de transcender, de estar além desse mundo terreno, porque ela consegue alçar voo, então ela tem isso de espiritualização, de elevar, tudo isso é o simbolismo geral das aves. E a águia, como sendo o símbolo delas, a rainha delas, também tem essa significação. Sendo o símbolo da divindade suprema, a águia também é muito associada ao raio e ao trovão, que, se você pensar, são coisas que são associadas à divindade suprema. Pensa Zeus, por exemplo, ele era o senhor dos deuses, o deus dos deuses, e os atributos dele eram o raio e o trovão, ele tinha esses poderes. A águia, sendo um símbolo desses deuses mais poderosos, heróis mais poderosos, ou do sol, ela também é associada com o raio e com o trovão. E também com outros animais solares que têm uma significação próxima com ela. O leão e o jaguar, por exemplo. Todos esses animais, embora a águia seja uma ave, o leão e o jaguar são mamíferos, eles têm o mesmo significado simbólico, porque são animais solares que estão representando esse princípio masculino, esse princípio solar e diurno. Muitas vezes a águia aparece comendo uma serpente, como uma destruidora de serpentes, com uma serpente na boca. Quando ela aparece dessa forma, ela está significando o embate entre basicamente o bem e o mal. Então, é a vitória dessa força solar em cima desse mal que
está sendo representado pela cobra. Isso quer dizer que a cobra representa o mal? Não. Só quando ela está assim, nessa oposição com a águia, ela pode representar o mal, mas a cobra não representa sempre o mal. Assim como o princípio lunar feminino nem sempre representa o mal, mas pode representar o mal. Então, quando a gente tem esse símbolo da águia destruindo a cobra, ou derrotando a cobra, ou carregando a cobra assim no bico, significa o vencer uma adversidade, ter a vitória, conseguir conquistar esse mal, essa dificuldade, essa adversidade. A águia às vezes pode ser trocada por outras aves de rapina, como por exemplo o falcão, principalmente o falcão, mas outras aves de rapina também podem estar no lugar da águia, tem essa significação da águia, porque depende muito da ave que os povos tinham, vamos dizer assim, à disposição. Então, a ave de rapina, que era mais comum lá, que era a maior, a mais forte entre as aves de rapina que aquele povo tinha, essa ia ter a significação da águia. Então, às vezes, naquele povo só tinha o falcão, eles não tinham a águia, eles só ali ao redor, eles só ocorria falcão. Então, o falcão tem essa significação da águia, de ser esse símbolo solar, a rainha das aves, o ave mais forte, a mais capaz de ser esse mestre. Se fosse outra ave de rapina, mas sempre as aves de rapina, viu, gente? Quando é outra ave que eles tinham ali, a outra ave de rapina que eles tinham, é essa ave que ia ter essa significação. Então, às vezes, sei lá, no seu sonho ou no filme, tem um falcão ou uma outra ave de rapina, mas está com a mesma significação da águia. Tem também, às vezes, a águia pode aparecer com uma significação de clarividência, de ser capaz de... porque ela consegue ver mais longe que os outros. Então, às vezes, pode ter essa significação de ser capaz de ver mais, de enxergar mais, de alcançar mais. E uma coisa um pouco clarividente nisso. Um pouco de ser capaz de adivinhar, de sentir, de perceber mais do que os outros. A águia também tem um outro lado, um lado maléfico. Como geralmente todos os símbolos têm, eles têm um lado solar, um lado lunar e um lado maléfico, que é tanto solar quanto lunar. A águia desastrosa, maléfica, ela, como a águia ela é solar, ela é o lado maléfico da águia, também é o lado maléfico do princípio masculino Yang solar. E qual é esse lado? É quando a força e a bravura do Yang, essas coisas assim boas e brilhantes, ficam exageradas, ficam demais. Daí fica uma força excessiva, vira uma tirania, uma crueldade. Então, a águia pode aparecer também como esse lado maléfico dela. Quando ela pode aparecer como tirana, como cruel, como destrutiva, violenta, como dominadora, inflexível, devoradora e predadora, porque a águia ela é uma predadora. Então, quando está exagerado esse aspecto dela, esse aspecto predador, devorador, cruel, tirano, ela está no sentido maligno dela. Como a gente consegue perceber que o signo está no lado maligno dele ou no lado positivo dele? Bom, é fácil, né? Se ela tá parecendo ruim, tá aquela impressão ruim, tá destruindo, você ficou com medo dela, ela parece que vai te atacar, ela tá parecendo com um aspecto maligno dela. Mas se ela tá, ao contrário, parecendo como guia, como mestre, como capaz de ir mais longe, como brilhante, então ela tá parecendo no lado positivo dela, que é dessa capacidade, que pode ser seu guia, pode ser seu mestre. A águia também pode aparecer como lunar. Então, se a águia, ela geralmente aparece parda ou outra cor escura, ela é fêmea, ela é lunar, ela é o princípio feminino. Ela pode também aparecer representando esse princípio feminino, mas geralmente ela aparece com cores escuras para representar, ou parda, que é um castanho bem escuro assim, ou com preto mesmo. E quando ela está nessas cores,
ela está sendo lunar, ela está representando o princípio feminino. Então, a águia lunar representa o yin, a noite, a mãe, o noturno. Esse princípio que é materno, mas que também pode ser terrível e destrutivo. Quando aparece uma águia com duas cabeças, ela está reforçando as características da águia. Então, a águia de duas cabeças, ela é ainda mais incrível do que a águia. Ela representa uma realeza ainda maior, uma divindade ainda maior. É tipo o poder incontestável da águia, a águia de duas cabeças. E por isso ela foi usada muito em brasões, porque queria mostrar que aquela pessoa, aquele rei, aquele governante que tinha aquele brasão, ele era incrível, mais que incrível, porque ele tinha uma águia com duas cabeças. É como se tivesse duas águias. Então não é uma águia só, é duas. É muito mais, muito melhor do que uma águia só. A mesma forma quando aparecem nos brasões, tal, dois animais, tipo dois leões, um olhando para o outro, assim, também é esse sentido de duplicar, de reforçar ainda mais o simbolismo da águia. Mas se a águia aparece com uma cabeça que é solar e a outra lunar, aí ela está representando um equilíbrio aí, uma fusão entre esses dois princípios da águia, o solar e o lunar. Então, se uma cabeça é parda, é mais escura, e a outra é amarela, é mais solar, então ela está representando esse equilíbrio, essa fusão. Mas, geralmente, é muito mais comum a águia de duas cabeças estar aparecendo nesse sentido de reforçar o significado da águia, de a águia ser duas vezes melhor, muito mais águia do que uma águia normal. Bom, esse é o simbolismo da águia. Basicamente, ela representa o princípio masculino solar, que é o Yang. Você quer ver um pouco mais sobre esse princípio, vai lá nos vídeos, eu vou deixar o link. Os vídeos que eu falo do masculino e feminino e um pouco mais sobre os princípios masculino e feminino, porque a maior parte dos símbolos está alinhada ou com esse masculino ou com esse feminino. Então, você sabendo sobre o que é o masculino e feminino, o que são esses princípios, quais as características deles, você já entende bastante, meio caminho andado, para entender vários símbolos. Porque se o símbolo é solar, você sabe, então ele tem a significação de tudo aquilo que eu vi do princípio masculino. Se o símbolo é lunar, então ele tem a significação de tudo aquilo que eu vi do princípio feminino. E é basicamente isso. A águia é um animal solar e ela está representando esse princípio solar. Então esse é o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado, que continuem assistindo, continuem seguindo o canal, dando seu like. Se você não se inscreveu, se inscreva para mais vídeos como esse, em que eu vou interpretar várias coisas. Continue interpretando, continue questionando tudo, os significados à sua volta e vamos descobrir o significado oculto das coisas.